As licófitas atuais são resquícios de um passado glorioso. Licófitas gigantescas já ocuparam a biosfera terrestre no período Carbonífero, com alguns indivíduos chegando a mais de 40 metros de altura. As licófitas gigantes dominaram os pântanos terrestres durante milhões de anos, tendo diminuído sua diversidade conforme o clima na Terra se tornou cada vez mais seco no final da Era Paleozoica. Atualmente temos cerca de 1.200 espécies de pequenas licófitas. As licófitas, assim como as samambaias, são plantas vasculares sem sementes. Mas diferente das samambaias, as licófitas possuem folhas pequenas, normalmente em formato de espinho, com um cordão único de sistema vascular. Essas folhas são chamadas de micrófilos e estão presentes apenas nas licófitas. Todas as licófitas possuem a fase esporofítica dominante, ou seja, a fase do ciclo de vida em que o esporófito é formado e se desenvolve em uma planta adulta é a fase mais longa e visível dessas plantas. Assim como as samambaias, as licófitas ainda necessitam da água para a reprodução, sendo mais comuns em ambientes úmidos. Durante a fase gametofítica, os gametas masculinos precisam nadar em um meio aquoso até os arquegônios para que ocorra a fertilização. Muitas licófitas são epífitas, crescendo sobre árvores tropicais, usando-as como substrato. O epifitismo é muito comum em espécies do gênero Selaginella e Lycopodium. Todos os licopódios são isosporados, ou seja, possuem um esporângio que irá produzir um tipo de esporo que dará origem a um gametófito bissexual. Já os indivíduos do gênero Selaginella e Isoetes são todos heterosporados. Nesses indivíduos há dois tipos de esporófilos, um chamado megasporófilo e o outro microsporófilo. Os megasporófilos possuem megasporângios que irão produzir megásporos, os quais, por sua vez, irão se desenvolver em gametófitos femininos. Já os microsporófilos possuem microsporângios, que irão produzir micrósporos, que se desenvolverão em gametófitos masculinos. Nos licopódios, os esporos são liberados em nuvens e são ricos em óleo. Inclusive, antigamente muitos mágicos e fotógrafos os queimavam para gerar fumaça e luz. A verdade é que a diversidade de licófitas atuais é um resquício do que já foi no passado. Durante o Carbonífero, grandes florestas de plantas vasculares, incluindo licófitas gigantes como o gênero Leptodendron e Sigillaria, dominaram vastas áreas pantanosas. Quando essas plantas morriam, seus restos orgânicos se acumulavam em ambientes úmidos e anóxicos, onde a decomposição era lenta. Com o tempo, a matéria vegetal acumulada foi enterrada e submetida a pressões e temperaturas elevadas, resultando na formação de carvão. No período Carbonífero, alguns licopódios, como os do gênero Lepidodendron, podiam alcançar até 30 metros de altura. Algumas espécies de Sigillaria também atingiam tamanhos surpreendentes, alguns indivíduos chegando perto dos 20 a 30 metros. Apesar de serem plantas vasculares sem sementes, as licófitas e monilófitas não formam um grupo verdadeiro. Na verdade, as monilófitas, que é o grupo que inclui as samambaias, cavalinhas e afins, estão mais relacionadas às plantas com sementes do que as licófitas. Por isso, não é de se surpreender que as monilófitas compartilhem com as plantas com sementes algumas características ausentes nas licófitas, como megáfilos e raízes que podem se ramificar em vários pontos ao longo do comprimento de uma raiz pré-existente. Já nas licófitas, as raízes se ramificam apenas em seu ápice de crescimento da raiz, formando uma estrutura semelhante a um Y. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se caso gostaram do vídeo, se inscrevam, deixem o like, entendeu? Compartilhem, Deixem aí sua opinião, o que você achou do vídeo nos comentários, E foi isso. Falou, nos vemos na próxima.